Sim. Sim, pode iniciar. Certinho. Boa noite, turma. Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula, né? Nossa terceira aula da disciplina de Físico-Química. Eu sou o professor Carlos, todo mundo está conseguindo ver a tela, escutar o áudio, qualquer coisa, pode mandar mensagem aí, tá bom? Então, hoje a gente tem bastante conteúdo para ser avaliado, né? Nessa noite de estudo a gente vai falar sobre os principais minerais, a gente vai falar sobre as reações químicas também, além de estequiometria mineral. Só colocar o ponteiro aqui. Vamos falar de estequiometria mineral, vamos falar de funções orgânicas e a gente finaliza com eletrólise de pilhas. Então, quando a gente pensa nos estudos dos minerais, a gente tem eles divididos nessas categorias aí, que são os silicatos, os fosfatos, os óxidos, os carbonatos, os sulfatos. Essa divisão ela está relacionada com o átomo central, né? Então, quando a gente fala de silicato, a gente lembra de silício. Quando a gente fala de fosfato, a gente lembra de fósforo. Quando a gente fala de óxido, a gente lembra de oxigênio. Quando a gente fala de carbonato, a gente lembra de carbono. Quando a gente fala de sulfato, a gente lembra de enxofre. Então, essa divisão vem de acordo com a estrutura ali é, que se assemelham, né? Então, os silicatos, eles têm ali uma estrutura similar em relação à sua composição. A mesma coisa dos fosfatos, os óxidos, os carbonatos e os sulfatos. Então, o mineral ele pode ser definido como um composto químico, via de regra resultante de um processo inorgânico de composição química, geralmente definido e encontrado naturalmente na crosta terrestre, né? Então, a gente tem uma divisão. Quando a gente pensa no mundo da química, a gente tem a química inorgânica e a química orgânica. A química orgânica é aquela química voltada do carbono, do petróleo, do carbono biológico, do ser vivo. Aqui, todo o restante que não é ali do carbono, a gente vai ver, uma parte lá no finalzinho das funções orgânicas, é a parte da química inorgânica, e os minerais estão inseridos, né, nessa parte da química inorgânica. Então, a estrutura dos minerais é formada fundamentalmente por processos geológicos e pode ser encontrado tanto na Terra como nos corpos extraterrestres, né? Então, a gente tem aí, né, pela própria formação geológica da Terra, a gente tem os minerais, né? E para nossa região é algo muito importante, uma vez que Araxá é reconhecido, todos sabem, mundialmente pela sua produção de nióbio. E se a gente for para outras regiões, a gente tem outros elementos que são fortemente predominantes daquela região. Então, isso dá até nome. A gente tem a cidade de Niquelândia, no estado de Goiás, por exemplo, que tem muito níquel. A gente tem ali o Vale do Aço, onde tem muito ferro. E isso é naturalmente pela composição geológica daquele ambiente ali que encontra-se esses minerais. E aí eles têm uma estrutura cristalina como cristal, que é um meio homogêneo no estado sólido, delimitado ou não por faces planas, que decorrem dos arranjos regulares dos átomos segundo rede cristalinas. Assim. Então, quando a gente pensa em estruturas de modo geral, a gente tem a estrutura cristalina e a estrutura amorfa. Então, a estrutura cristalina é aquela que tem uma certa ordem, tudo muito bem ordenado. E quando a gente pensa numa estrutura amorfa, é que ela não tem uma ordem definida. As sequências não são definidas, as composições, elas variam os arranjos e a gente não tem essa cristalinidade. Então, quando a gente tem estrutura cristalina, e o cristal é uma forma de a gente visualizar isso muito, porque eu acho que a gente fala em cristal, a gente consegue pensar ele na nossa mente, a gente consegue perceber que toda aquela estrutura visual que a gente consegue ver, na verdade está relacionada com a composição da forma com que os átomos estão arranjados naquele sistema. Então, forma-se os chamados corpos cristalinos e sua organização atômica interna se manifestará em sua geometria externa. É exatamente isso que eu estou falando. Então, aquela estrutura externa que a gente consegue ver ali uma certa
similaridade, a gente vê uma certa cristalinidade, uma certa organização, é algo que se torna até muito bonito de se ver, está relacionado com a sua organização interna, que a gente consegue ver externamente. Então, o mineral cristalizado apresenta um arranjo interno tridimensional, que forma uma rede denominada retículo cristalino. Então, o retículo cristalino, a gente tem várias repetições deles, eh, formando uma célula unitária, e as unidades atômicas ou iônicas, né, a gente pode falar de átomos ou espécies carregadas dos íons, já tem as suas propriedades químicas, físico-químicas do mineral completo. Então, eu penso no mineral, eu tenho o meu arranjo tridimensional interno, esse arranjo organizado, ele forma meu retículo cristalino, e aí a gente tem a repetição de várias células unitárias que geram as unidades atômicas ou iônicas. Então, no estado cristalino, os minerais se organizam em sistemas fixos e constantes, conservando invariavelmente a distância entre os átomos que repete as linhas e fileiras ou os planos formados pelas fileiras paralelas ou coplanares. O que a gente está falando? Que esses átomos ali na estrutura atômica desse mineral, eles têm essa organização muito bem definida. Então, eu tenho meu retículo cristalino, eu tenho a minha célula unitária, onde tem a composição dos átomos e eles estão ligados entre si. E essa forma que eles são ligados, isso faz com que tenha a própria característica deles e são repetitivos. Então, por exemplo, quando eu penso nos átomos da halita, que é formada por NaCl, que é cloreto de sódio, eles são organizados de modo que os íons positivos de sódio, Na+, e os negativos de cloro, menos, sejam dispostos numa rede cúbica. Então, aqui na halita eu tenho essa ligação iônica formada entre o sódio e o cloro, né? Então, na ligação iônica a gente tem aí uma doação de elétron, então por isso que eu fico com Cl menos Na+, né? Porque o sódio, ele está lá na família 1 da tabela periódica, ele tem um único elétron na camada de valência, ele tende a perder esse elétron com muita facilidade e formar o íon Na+. E o cloro, que está lá na família 17, ou antigamente se dizia 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele tende a receber esse elétron, porque a gente sabe, de acordo com as leis, né, o átomo para ser estável, ele precisa de 2 ou 8 elétrons na camada de valência, aquela última camada. Então, para ele ficar estável, o cloro é muito interessante ele receber um Cl-. Isso gera ali, né, um arranjo molecular. Quando o arranjo molecular se dá de forma desordenada, estando a matéria disposta de forma irregular e desprovida de ordem, forma os minerais amorfos. E os exemplos são argilas, as opalas e os vidros vulcânicos. Aquilo que eu falei, a gente tem a divisão dos cristalinos e os amorfos. Então, os amorfos é exatamente quando tem essa estrutura desordenada. Os dois últimos sólidos amorfos citados, né, que são os opalos e os vidros vulcânicos, juntamente com outros géis e carvões naturais, são tendencialmente classificados como mineraloides, uma vez que a ausência de uma estrutura cristalina definida não condiz com o conjunto das propriedades necessárias para, de fato, definir eles como um mineral. Então, uma agregação natural tem um ou mais minerais, forma uma rocha. O conjunto de rochas existente, por sua vez, forma a crosta terrestre, sobre a qual se assentam os solos e as explorações biológicas e antropogênicas, né? Então, é exatamente a gente falando da crosta terrestre e suas particularidades, onde a gente tem toda a parte mineral, juntamente associada com a parte biológica, né? Uma vez que na crosta terrestre a gente tem aí os organismos vivendo em uma grande comunidade. Então, as rochas são formadas pelos chamados minerais primários, que são aqueles gerados a partir da cristalização do magma ou da lava vulcânica. Então, quando a gente pensa na atividade vulcânica, né, a gente tem a liberação aí do magma ou da lava, e vai estar ricamente formada por quartzo, feldspato, micas, anfibólios, piroxênios, ou que estão recristalizados pelo processo metamorfóticos que acometem na crosta terrestre. Então, a gente tem essa liberação desses minerais primários, ali a gente tem uma temperatura muito alta e tudo, e nesse processo que a temperatura diminui,
eles podem ser recristalizados e formados de acordo com a sua tendência ali de formar suas estruturas. A alteração química da rocha dá origem aos minerais secundários ou os neoformados, que são os minerais de argila que partilham da constituição físico-química dos solos. Por isso que, por exemplo, a gente tem um solo argiloso. Os minerais ou rochas que apresentam interesse econômico ou de algum apelo comercial são designados minério. Então, quando tal ordem de minerais se encontra em concentrações cuja exploração é viável, tem a existência da jazida. E uma jazida é submetida à exploração, seja em atividade ou já em estado de exaustão, que é chamada uma mina. Então, a gente já está acostumado aqui, quem vive em Araxá, com esses termos por isso, né? Então, quando a gente fala em mineralogia, o termo pedra não é utilizado de espécie alguma. Se você chegar no geólogo e falar pedra, assim, não é interessante. Dependendo do geólogo, pode até achar ruim, porque a gente está vendo agora que as composições terrestres está dividida em minerais ou rochas. Então, esses minerais, né, e tanto as rochas também, pode ter um interesse econômico, e aí a gente tem os minérios, que quando a gente vai explorar economicamente naquele local ali, você tem uma jazida, para que isso possa ter uma mina onde eu tenha mineração daqueles minerais ou rochas, daqueles elementos de interesse que eu tenho objetivado de acordo com as análises prévias daquela composição. Então, a gente chega nos sistemas cristalinos, uma vez que os átomos aí, eles se organizam de forma a gerar essa célula unitária, esse retículo cristalino, a gente tem aí sistemas cristalinos. Então, diante da diversidade dos minerais ditos cristalinos, a cristalografia cuidou de agrupar os minerais, os cristais, de acordo com seu padrão de cristalização. Então, o que acontece aí? Na crosta terrestre, a gente tem essas combinações dos átomos, formando os minerais e até mesmo as rochas. Então, quando eu pensando em sistema cristalino, pensando nos minerais, percebeu-se um padrão, alguns padrões. E aí a cristalografia cuidou aí de entender quais são esses padrões e, de fato, estudar mais a fundo como que isso tudo ocorre. Então, todos os minerais possuem uma simetria definida pelo arranjo de suas faces, o que permite agrupamento dos mesmos em diferentes classes. Então, chama de plano de simetria um plano imaginário no qual o cristal pode ser dividido em duas metades, cada uma delas na forma de um cristal perfeitamente desenvolvido, e aí o eixo de simetria de rotação, por sua vez, consiste numa linha imaginária através de um cristal em torno do qual ele pode ser girado, de forma que se repita a si mesmo em aparência duas ou mais vezes durante a rotação. Vamos para um exemplo muito simples. Assim, quando a gente imagina um rosto humano, eu tenho um rosto humano e aí no meio dele eu faço uma linha imaginária. E aí eu consigo ter uma simetria, né? Ou seja, aquilo que está de um lado e aquilo que está do outro é muito semelhante. Então, se eu tenho um rosto e eu passo um eixo ali, separando, de um lado eu tenho um olho, de um lado eu tenho outro olho, uma parte do nariz está de um lado, outra parte está de outro. Então, isso é o que a gente pode pensar em simetria, isso foi levado, né, para os minerais. Então, existe ainda o chamado eixo de simetria de inversão rotatória, que é um elemento de simetria composto que combina uma rotação em torno do seu eixo com inversão através do centro, sendo que ambas as operações devem ser completadas antes que obtenha uma nova posição. E aqui eu trouxe um exemplo do eixo de simetria. Então, eu tenho um coração, né, onde eu tenho uma divisão e eu vejo a simetria existente, né? Eu consigo perceber que o padrão de um lado ele se repete do outro. E até mesmo na borboleta também, né? Eu tenho um padrão aqui, eu consigo dividir ela no meio, eu tenho um eixo de simetria, eu tenho um padrão de um lado e um padrão de outro. Então, com base nos elementos de simetria,
os cristais foram reunidos em 7 grupos denominados sistema cristalino. Olha que interessante como a natureza funciona, e ela funciona lindamente, de modo que de todas as combinações possíveis de sistemas cristalinos, ou seja, de sistemas organizados, onde eu tenho a combinação dos átomos, diferentes átomos, formando diferentes minérios, os sistemas cristalinos se resumem em 7. E é isso que a gente vai ver. Ó. Então, a gente tem o sistema cúbico, né, pelo próprio nome já diz, ele se assemelha a um cubo, e aí a gente tem exemplo como o diamante, a granada. Então, quando eu pego a minha célula unitária lá do meu mineral, eu vou ver que ele é composto pela combinação de vários sistemas cúbicos. Então, se eu pegar um único sistema, ele vai ter essa forma, que é uma forma de um cubo mesmo. Eu vou ter o sistema tetragonal, né? Ele se assemelha muito ao cubo, porém que ele está relacionado com um retângulo. E ele continua tendo 4 lados. Quando eu vou para um próximo, que é o hexagonal, ele já tem os 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente tem as esmeralda, água marinha, hepatita, a morganita. Eu posso ter um sistema trigonal. Como que é um sistema trigonal? Olha aqui, ó, eu tenho aqui 3 triângulos. Eu tenho um triângulo de cá, um triângulo de cá e um triângulo lá atrás. Tanto na parte de cima como na parte de baixo. Por isso que ele é considerado trigonal. Porque eu consigo aí ter formas, que são 3 triângulos. E aí como exemplo, a gente tem o rubi, a safira, as turmalinas. Eu tenho um sistema ortorrômbico, né, que aí já vai para o topázio, a tanzita e a lolita. Ele é muito similar ao tetragonal, mas porém a sua formação ela é geometricamente diferente. A gente tem uma diferença nos planos, por isso que é um sistema ortorrômbico. A gente tem o sistema monoclínico também, que olhando a primeiro modo a gente pode pensar que é a mesma coisa, mas o que eu estou dizendo? A gente tem diferenças. Só um minuto. A gente tem diferenças nas estruturas que faz com que eles são diferentes, pela sua forma que eles são dispostos no arranjo tridimensional. E quando a gente pensa no triclínico, a gente já consegue ver também a sua diferença aqui pelo o tamanho, digamos assim. Então, se a gente pensar na natureza dos minerais, a gente tem esses grandes grupos, que são 7 sistemas cristalinos, onde eu posso encaixar todos os minerais quando a gente faz uma análise bem crítica da composição deles, como eles estão distribuídos nesse arranjo tridimensional. E isso aqui está relacionado com uma única célula unitária ali, e quando a gente pega o mineral como um todo, a gente tem a combinação de vários desses sistemas. Então, assim, eu tenho um diamante, eu tenho vários mini cubos ali, né, nanocubos, digamos, que formam essa composição. Então, aqui a gente tem um exemplo do sistema cúbico do diamante. Então, aqui, lógico, o diamante está lapidado, e a lapidação, ela respeita isso, porque a gente não consegue quebrar sistemas que não esteja disponível para isso. Então, quando eu pego o diamante e o grafite, por exemplo, todos eles são compostos de carbono, mas a estrutura deles são bem diferentes. Enquanto que o grafite eu tenho camadas de átomos de carbono ali com interações, no diamante eu tenho fortes ligações químicas. Então é muito mais difícil você quebrar um diamante, muito difícil mesmo, mas muito fácil você, por exemplo, quebrar um grafite. E é essa propriedade que utiliza dele para a gente usar ele no caderno no nosso dia a dia. Então aqui a gente tem outro exemplo de um sistema hexagonal, né, que é a apatita. É um nome que abrange tanto o mineral como um grupo de minerais inserido no fosfato.
predominantemente composto de fosfato de cálcio, mas podendo apresentar teores significativos de flúor, cloro ou hidróxido. Então aqui a gente já tem uma representação, ó, o fosfato, como eu falei para vocês, ele precisa ter o grupamento fosfato, que ele é um grupamento à base de fósforo. Então na apatita a gente tem a combinação do fosfato com cálcio, né, balanceando as cargas e tudo, mas também pode ter aí flúor, cloro ou hidróxido na sua composição, vai depender de lugar para lugar, região por região. Então, a composição química é a base para a classificação dos minerais, que pode ser dividido na classe dependente do ânion ou grupo aniônico dominante. Os minerais que apresentam o mesmo ânion ou grupo aniônico dominante em sua composição apresentam semelhanças mais significativas e acentuadas do que as partilhadas pelos minerais que apresentam o mesmo cátion dominante, né? Então, novamente, assim, a natureza vai se formando de forma que a gente consegue separá-los por grupos e a gente consegue classificar justamente pelas suas características que são semelhantes. E além disso, os minerais podem se relacionar pela dominância do mesmo ânion, tende a ocorrer agrupado ou ambientes geológicos semelhantes. Dessa forma, o sulfeto ocorre em associações de depósitos tipo filão, ao passo que os silicatos vão constituir a grande massa das rochas terrestres. Então, vai depender aí da sua formação mesmo. Então, alguns minerais quimicamente idênticos podem se apresentar na natureza segundo propriedades físicas diferentes. Esse fenômeno é chamado de polimorfismo ou alotropia. Os compostos que ocorrem em duas modificações são ditos dimorfos. Em três são chamados de minerais trimorfos. Ou seja, né, eles são idênticos, mas eles apresentam propriedades físicas diferentes, e aí isso a gente chama de polimorfismo, né? Como o próprio nome já diz, eles têm aí diferentes formas, apesar de ser o mesmo. Um exemplo é o diamante e a grafita, que foi justamente o que eu comentei com vocês. Os minerais não podem ser distinguidos quimicamente, mas apresentam diferenças essenciais no seu sistema cristalino. Esta última, inclusive, polarizada no extremo inferior e superior da escala de Mohs, que está relacionado com a dureza. Então aqui só está resumindo exatamente o que eu falei para vocês, a questão do grafite e do diamante. Então no diamante ele é composto de carbono, o grafite também é composto de carbono, mas as ligações são muito diferentes. Enquanto que na formação do diamante eu tenho forte ligação carbono-carbono, que dá toda essa estrutura cristalina rígida, no grafite não. No grafite a gente tem lâminas de carbono, entre essas lâminas a gente não chega a ter uma ligação química, a gente tem uma interação química. Então, dentre os minerais conhecidos, pouco mais de 40 são constituintes das rochas mais comuns e são denominados minerais formadores de rochas ou minerais petrográficos, né? Então, novamente, assim, a gente pensar no tamanho que a natureza é, e às vezes ela se resume em coisas muito pequenas. Tipo, essa é a minha percepção, assim, né? Então, de todas as combinações possíveis dos elementos, de tudo que a gente tem aí pouco mais de 40 que são constituintes principais das rochas. E, obviamente, os silicatos são os minerais formadores das rochas mais abundantes. Então, onde que eu encontro silicato? Na areia. Então, a gente tem muita areia, né? Por isso que a gente tem muito silicatos. Então, além dos minerais petrográficos, existe um grupo de cerca de 30 minerais que ocorre como constituintes menores e em muitos tipos de rocha. Esses geralmente são presentes em quantidades inferiores a 5% e são referidos como minerais acessórios, né? Então, a gente tinha 40, agora mais que são as maiores concentrações e combinações, e a gente tem esses outros 30 que ocorre aí numa quantidade inferior, e aí por isso são chamados de minerais acessórios. Existe ainda um grupo de minerais menos comum, constituído principalmente por óxidos e sulfetos, que formam concentrações locais.
nos depósitos de minérios que são lavrados e processados para a obtenção de metais necessários à indústria. Então, a gente vai ter regiões ali da crosta onde a gente vai ter os óxidos e os sulfetos e, de acordo com a necessidade, a gente tem um processo de mineração ali justamente para retirar esses minerais da natureza, serem processados aí para uma infinidade de aplicação. Então, aqui a gente tem a subclasse dos silicatos, né, e aí eles têm mais subdivisões ainda, como nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicato, filosilicato, tecnosilicato. Então, pensando num grupo maior silicatos, a gente tem subclasses. E aqui a gente tem uns exemplos, ó, a turmalina, veja de diferente forma, o talco, esse talco aqui é aquele talco que a gente conhece mesmo, tem toda aquela estrutura que a gente já conhece, serpentina, a granada. Então, tudo isso aqui tem arranjos atômicos específicos que geram, de fato, aqueles sistemas cristalinos, como a gente já disse anteriormente. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, dos silicatos, para a gente ilustrar o que a gente viu até o momento. Então, o fosfato é a segunda classe com o maior número de minerais, né? Eles são divididos de acordo com os possíveis grupos aniônicos dominantes. Então, a gente tem o PO4, 3-, aqui a gente tem um óxido que envolve arsênio e um óxido que envolve vanádio. Então, a gente tem os fosfatos, os arsenatos e os vanadatos, respectivamente. E aqui a gente tem um exemplo também de uma imagem de uma apatita. Quando a gente pensa nos óxidos, né, eles formam uma classe muito importante economicamente, pois através deles a gente pode extrair muitos minérios usados na indústria, na aplicação tecnológica. Eles são minerais relativamente duros e densos em sua composição. O oxigênio, né, obviamente, óxido a gente precisa de oxigênio, ele está combinado com mais metais, podendo ser óxidos simples ou óxidos múltiplos. Os óxidos simples são aqueles compostos por apenas um metal e um oxigênio. Então, eles possuem diferentes relações do tipo XO, que é o metal e o oxigênio. Por exemplo, XO com um oxigênio, X2O, tudo com um oxigênio também, X3O com um único oxigênio. O que vai ditar sobre isso? As cargas específicas desses outros átomos que compõem esses óxidos. Então, se a gente tem átomos ali que tendem a perder 2 elétrons, 1 elétron, 3 elétrons, e aí vai depender como que vai ser essa combinação para que sempre um está perdendo elétron, o outro necessariamente está ganhando e forma essa composição. Mas quando a gente pensa num óxido simples, ele tem apenas um oxigênio. Os óxidos múltiplos, né, possuem 2 átomos metálicos e não equivalentes são representados como isso aqui, ó, X, Y2, O4. Ou seja, a gente tem aí 2 átomos metálicos, o X e o Y, obviamente ligado com o oxigênio para formar o óxido. E esses são considerados como óxidos múltiplos. E além disso, também é possível dividir em 3 grupos, como a hematita, que é o grupo X2O3, o espinélio, que é o XY2O4, e o rutilo, que é o XO2, exceto o SiO2, que é o óxido de silício aqui. Então, a gente consegue dividir ainda nesses grupos, hematita, espinélio e rutilo, justamente pela sua composição mineral ali das células unitárias. Exemplos de óxido que é possível extração de minério. Então, a gente tem aí a hematita, que ela é composta por F2O3, a magnetita, que é F3O4. Se a gente pensar no conceito, todos esses aqui são óxidos múltiplos, certo?
Só confirmando aqui. Óxido múltiplo possui dois átomos metálicos, né? Então, na verdade, não são. A hematita porque tem um único só. E a magnetita, desculpa. A cromita, sim. A cromita a gente tem o ferro, o cromo. Esse sim é um óxido múltiplo. E aí a gente tem o cromo junto. A gente tem a pirolusita, que aí ela, na sua composição é o manganês. Então a gente tem manganês O2. E a casiterita, que é o átomo de estanho, que é o SnO2. Então, esses nomes aí são os nomes que a gente vê muito na mineração. Então, no início da aula, a gente já começou a falar um pouquinho dos nomes, talvez você deve estar perguntando de onde que veria esses nomes, mas é exatamente isso, né? De acordo com a composição, tem um nome específico, e aí tem relação justamente com os átomos que compõem aquele mineral. Como exemplo aqui, ó, a gente tem as imagens da hematita, da magnetita, da casiterita. Essas imagens também estão no livro de apoio. Quando a gente fala de carbonato, a gente fala de CO3 2-, ou seja, a gente está falando aí de um complexo aniônico, né, carga negativa, e que tem o carbono aí no meio. Então, na presença do hidrogênio, os carbonatos tornam-se instáveis e decompõem a gás carbônico e água. Então, carbonato, né, se tiver hidrogênio, ele pode aí ter essa reação, que libera o gás, e esse gás é aquilo que a gente vê como efervescência. Então, se a gente tem um carbonato e faz uma reação dessa, vai sair aquelas bolinhas ali. Essa efervescência é justamente a decomposição do carbonato em gás carbônico O2. E eles podem ser divididos em 3 grupos estruturais diferentes, que é a calcita. Então, possui uma estrutura hexagonal, e inclui a calcita, magnesita, siderita, rodocrosita. Então, a gente tem toda aqui, a calcita é a composição do cálcio com CO3, a magnesita com magnésio CO3, a siderita ferro CO3, a rodocrosita manganês e o zinco. Então, a gente consegue separar um novo grupo como o grupo da calcita. A gente tem um grupo da aragonita, que aqui já tem uma estrutura, um arranjo cristalino da forma ortorrômbica. Então, inclui a aragonita polimorfo de calcita, o iterita, que tem relacionada com bário, a estroncianita com estrôncio e a cerusita, que é o chumbo, Pb. E o grupo da dolomita, que possui aqui já um arranjo tridimensional do tipo hexagonal, com camadas alternadas de cálcio e outro íon, e aí a gente tem a dolomita e a anquerita, né? A dolomita a gente tem a combinação aí, tanto do magnésio como com o cálcio, e a anquerita, o cálcio com o ferro, e aqui a gente tem um exemplo de uma dolomita. Então, além dos minerais presentes nesse grupo, destaca os carbonatos hidratados, né, que pelo próprio nome já diz, ali na sua composição a gente tem água junto deles aí, que é os hidratados, que tem relacionado com a forma OH, não é água, é OH, desculpa. Então, quando a gente pensa no sulfato, ele é composto pelos minerais que a unidade básica é o insulfato. O insulfato é o SO4 2-, ou seja, o enxofre, né? E a gipsita, que a gente tem aqui, é o sulfato de cálcio. Agora sim, esse aqui a gente tem a inserção da molécula de água, né? O sulfato hidratado é o mais abundante da classe. Outros exemplos, a gente tem a anidrita, que é o sulfato de cálcio, e, porém, não hidratado, e a barita, que é o sulfato de bário. Então, visto a composição mineral, a gente encerra esse tema e agora a gente entra na parte das reações químicas, né? Assim, as reações químicas, elas estão presentes no nosso cotidiano, né? Na nossa rotina. Então, se a gente faz um bolo, como tem nessa imagem, se a gente faz uma combustão, pega o palito de fósforo, risco, a gente tem várias reações bioquímicas acontecendo no nosso corpo, na natureza. Então, as reações químicas, ela faz parte da nossa vida, né? Então, quando a gente fala assim, eu quero uma coisa que não tem química, isso é impossível, porque tudo
tudo é química ao nosso redor, tudo isso tem reações, e a reação ela acontece justamente pela combinação de elementos cujo o objetivo ele é exatamente a estabilidade. Tá? A tendência de algo reagir e de fato formar um novo produto é justamente buscando a estabilidade, por isso que muitas reações ocorrem. Então, as reações são definidas como um processo do quais as substâncias são transformadas em outras pela quebra e formação de ligação. Então, quando eu vou representar uma reação química, eu sempre vou ter a combinação de um lado dos reagentes, a setinha que indica os meus produtos formados. Então, se eu for ler essa reação, eu estou dizendo assim, ó, que o meu composto A mais B, ele reage com o composto C, né? Então, esse mais aqui no sentido de reagir, e a setinha me diga para formar o produto AC mais o produto B. Então, novamente, lendo essa reação. De um lado eu tenho reagente, do outro eu tenho os produtos. Então, o meu composto AB, ele reage com C para formar os produtos AC mais o produto B. Então, quando os materiais com determinada afinidade química entram em contato, é provável que ocorra uma reação. Algumas reações ocorrem sob determinada substância, aquecimento, presença ou ausência de luz, eletricidade, que muitas vezes são indicadas na equação química. Então, assim, se eu tenho um aquecimento, eu coloco junto com a setinha um deltazinha, que é justamente para indicar que houve um aquecimento. Então, as reações quanto ao estado, elas podem ser classificadas como homogênea e heterogênea. Então, homogênea é aquela em que o reagente e os produtos estão no mesmo estado físico, né? Então, se a gente está falando ali de tudo gasoso, é tudo gasoso. Se é tudo líquido ali, aquoso, é tudo aquoso. E as reações heterogêneas, que em pelo menos um dos reagentes ou produtos está em estado físico diferente. Então, se eu misturei dois reagentes e formou um sólido, então eu tenho dois reagentes que estavam ali em solução aquosa, que quando eu combinei eles formam um sólido, eu tenho uma reação heterogênea. Então, na forma geral, a gente tem, como eu disse para vocês, os reagentes, no caso dessa reação eu tenho A mais B formando C, e um exemplo eu tenho aqui, ó, 2 magnésio mais oxigênio. Então, como que eu leria isso aqui? Em uma reação química, eu vou ler da seguinte forma. Eu tenho uma relação estequiométrica obedecida na proporção de magnésio e oxigênio, isso está relacionado com a molaridade. Então, 2 mols de magnésio sólido reage com 1 mol de oxigênio gasoso para formar 2 mols de óxido de magnésio sólido. Então, em geral, as reações em um metal e um não metal são reações de síntese. Por que eu estou falando de síntese? Eu não estou tendo uma soma do meu magnésio com oxigênio, e aí eu tenho uma reação de síntese. Isso pode ocorrer também, não só com os metais e não metais, a reação de formação da amônia, a amônia NH3. Então, nessa reação aqui, eu tenho que 1 mol de nitrogênio, ele reage com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Todos esses aqui também são gasosos, assim. Então, a gente precisa respeitar, né, a proporcionalidade, que uma reação, ela acontece respeitando isso. Porque a gente tem um princípio muito bem descrito na química, que a gente vê lá no início, quando a gente começa a estudar química, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, uma reação química é uma transformação onde átomos não são perdidos, eles são simplesmente transformados. Por isso que a relação estequiométrica tem que ser respeitada e ela existe porque a gente não perde e ganha átomo à toa. Na verdade, ele se combina e se transforma. Elas podem acontecer também com substâncias compostas, né, como o óxido de magnésio mais água formando o hidróxido de magnésio. A gente pode ter reações de decomposição ou de análise, que é o caso aqui, ó, quando eu tenho A formando B mais C. Então, isso é comum acontecer nos airbags, né?
que ele é acionado numa rápida decomposição do composto NaNO3 sólido, que quando eu tenho o start para essa reação acontecer, forma gás, que é o gás nitrogênio, que está representado aqui, esse por 3 mols de NO2. Então, o airbag infla, né, ali esse gás é gerado, e aí é uma reação muito rápida, e por isso que ela protege a gente, e aí a gente tem uma reação de decomposição. Como o próprio nome já diz, eu tenho um reagente, o sódio, Na, sódio, e o N, que é o nitrogênio, né, nesse composto NaN3, e aí eu vou decompor, ou seja, né, vou separá-los aqui, eu vou formar o gás N2 e o sódio metálico. Então, a decomposição de uma substância química é a quebra de uma molécula em pelo menos 2 novas substâncias. A quebra de uma ligação química é um processo que requer energia para ocorrer, então quase sempre precisamos fornecer energia para que a reação ocorra. Pode ser uma eletrólise, quando a energia é fornecida de forma de eletricidade, uma fotólise, quando a gente coloca uma luz e a luz consegue quebrar essas ligações para formar os compostos de decomposição. A pirólise, que nesse caso o fogo é responsável pela decomposição da molécula, ou até mesmo a catálise, que aí eu coloco uma substância ali, que ela não é consumida, mas ela tem esse poder de acelerar a reação e até que se tenha a quebra desejada conforme a equação prevê. A gente tem também reação de simples troca ou deslocamento. Aqui a gente tem um exemplo genérico, onde eu tenho A mais XY formando AY mais X. Ou seja, o composto Y, né, teve uma atração por A e liberou X. Então a gente tem aí uma troca, né? Se a gente pegar essa reação como exemplo, a gente tem aqui ó, 1 mol de zinco mais 2 mols de HCl, formando 1 mol de cloreto de zinco mais o gás hidrogênio. Ou seja, o zinco deslocou e o hidrogênio cloro teve seu ligante trocado. Isso vai acontecer justamente pela lei de afinidade que vai reger as reações. Tem reação de troca de ânion, a gente tem um exemplo aqui ó, de 1 mol de F2, que é flúor, né, um mol de flúor 2 mais 2 mols de brometo de sódio, NaBr, formando 2 mols de fluoreto de sódio, NaF, mais o gás brometo. Então, a gente também teve aqui uma troca. E a reação de dupla troca, onde a troca ocorre duplamente, né? Então, tem A mais B reagindo com AB reagindo com XY, formando AY mais XB. Ou seja, eu tenho simplesmente a dupla troca. Então, como exemplo, a gente tem aqui ó, 1 mol de sulfato de cobre reage com 2 mols de hidróxido de sódio, formando 1 mol de sulfato de sódio mais 1 mol de hidróxido de cobre. Ou seja, o cobre, né, está relacionado com o oxigênio e o sulfato com o sódio. Então, a gente teve aí uma reação de dupla troca. Então, passadas essas reações que existem, a gente chega na parte de estequiometria, né? Ou seja, né, a gente tem aí algo que se relaciona pelas quantidades corretas e respeitadas conforme a gente tem as leis que regem a natureza. Uma forma que a gente tem também é calcular a pureza dos reagentes, porque muitas das vezes a gente não tem reagente 100% puro, então a gente vai lá no laboratório. Se eu pegar um frasco de um reagente, eu vou ver lá a pureza, que é um exemplo clássico do nosso dia a dia, o álcool. No mundo pós-pandêmico, né, muito mais comum hoje em dia a gente achar álcool 70%. O que quer dizer isso? Quer dizer que naquele frasco, 70% representa o álcool, o etanol, no caso. O restante é o solvente, é algum tipo de impureza e tudo. Isso vai acontecer com todos os reagentes possíveis. E a gente consegue fazer cálculo de pureza justamente para melhorar nossos processos, o processo ser mais assertivo, para ver, assim, questão de custo,
envolvido também. Então, aqui a gente tem um exemplo, a hematita, que é o F2O3, é uma das principais riquezas minerais do Brasil. Ele é empregado na obtenção de ferro metálico, né, é o FeS, que significa que eu tenho ferro sólido, extraído a partir de um processo de redução em alto forno usando carbono sólido, como agente redutor. Então, eu tenho essa reação, onde eu tenho a hematita reagindo com o carbono sólido, formando ferro sólido, mais o gás monóxido de carbono. Sempre que eu tiver que falar sobre isso, eu tenho que lembrar das massas atômicas. Então, o exercício pede, calcule a massa de ferro em toneladas que é possível obter a partir de 100 toneladas de hematita com pureza de 70%. Então, o objetivo é calcular a quantidade de ferro que é possível obter através de 100 toneladas de hematita. Então, eu coloquei 100 toneladas de hematita, tenho o meu processamento industrial e no final vou gerar ferro sólido. Quanto que eu vou gerar de ferro sólido com uma hematita com pureza de 70%? Então, eu vou precisar das massas molares, aqui está o exemplo. Então, se a gente pegar aqui, ó, o ferro, ele considerou 56, mas tem algumas tabelas que vai trazer um número mais preciso, 55,845. O oxigênio, 16. Aqui está 15,999. E o carbono, 12. Então, mais para facilitar os cálculos, muitas das vezes a gente trabalha aí com arredondamento. Então, o primeiro passo é o balanceamento das reações químicas. Então, todo cálculo estequiométrico, sem dúvidas, o primeiro passo é entender a relação estequiométrica, ou seja, é o balanceamento das reações, onde eu tenho esses coeficientes estequiométricos e esses coeficientes onde está todo o cálculo. Então, fiz o balanceamento com o intuito de ter a mesma quantidade que eu tenho de reagente, eu tenho que ter de produto. Então, se do lado de cá eu tenho 2 ferros, do lado de cá eu tenho que ter 2 ferros também. Se aqui eu tenho 3 oxigênio, aqui eu tenho que ter 3 oxigênio. E essa correção, digamos assim, ela é feita com esses números que colocam na frente, né, como a gente já viu lá em balanceamento químico, que são denominados coeficientes estequiométricos. E aí eu vou calcular a massa molar, ou seja, eu vou pegar todos os átomos presentes desse composto e vou somar tudo isso. Então, eu tenho 2 ferro, então eu vou multiplicar 56 por 2. Mais, eu tenho 3 oxigênio, vou multiplicar 3 por 16. Então, a massa molar desse composto, da hematita, é 160 gramas por mol. E o cálculo, passo 3, é o cálculo da massa de hematita pura presente em 100 toneladas de substância. Então, eu vou precisar da relação, né, massa molar do reagente, que ele é 1.100%, e a massa pura do reagente, que é 1.070. E eu vou fazer os cálculos e chegar aí que X é igual a 70 toneladas. Então, eu estou relacionando a minha 2 únicos compostos, que é a hematita com ferro. Então, eu vou me atentar a eles. Ou seja, eu tenho 1 mol de hematita gerando 2 mols de ferro. Então, 1 mol de hematita, ele gera 160 gramas, né? A gente não calculou a massa molar e viu que é 160 gramas por mol? E um ferro, 1 mol de ferro tem 56. Então, se eu tenho 2 mols, eu tenho 112 gramas. E aí eu posso fazer uma regra de 3 simples, onde 160 gramas do óxido de ferro está para 112 gramas de ferro, mas pensando que meu processo tem 70 toneladas de hematita, quantos que vai ser a tonelada de ferro? Então, resolvendo essa equação, eu tenho que X é igual a 40 toneladas de ferro. Portanto, foram formadas 40 toneladas de ferro a partir de 100 toneladas de hematita com 70% de pureza. Então, quando eu tenho a pureza, eu tenho lá a massa que vai entrar no meu processo, que é um processo que envolve reações químicas, simplesmente por cálculo estequiométrico eu consigo prever quanto que vai ser formado do meu produto. Muitas das vezes a gente trabalha com excesso de reagentes, ou seja,
Para a gente garantir a efetividade daquela reação, a gente coloca um reagente ali numa concentração mais elevada, justamente para melhorar o processo. Quer ver um exemplo clássico? A gente tem o tanque de combustível no carro. E ali no carro, eu tenho uma mistura do combustível com oxigênio, que aí vai ter a reação de combustão, precisa ali de uma centelha e tal, dependendo do tipo do motor, enfim. Mas eu preciso ter a queima aí do combustível, uma reação de combustão, onde eu tenho meu combustível oxigênio. Então, o que o carro faz? A gente coloca um excesso de oxigênio ali para garantir que o combustível vai ser totalmente queimado de forma mais eficiente. Então, é comum a gente trabalhar com excesso e a gente consegue avaliar isso também em termos de cálculo estequiométrico. Então, no mundo real isso acontece e pode interferir no desenvolvimento das reações químicas. Então, a impureza dos reagentes, seu manejo inadequado, imprecisão das medidas efetuadas pelo aparelho laboratório ou máquinas industriais, não completude da reação no momento e nas medições são feitas, uma reação concorrente. Isto é, uma que ocorre exatamente ao mesmo tempo em que a nossa reação de interesse possa consumir os reagentes utilizados. A pressão e a temperatura pode variar e assim por diante, né? Então, a gente tem aí uma série de circunstâncias que podem ocorrer. E aí, a gente pode calcular quem que, de fato, é o reagente limitante de uma reação. Então, a partir de uma equação química balanceada, balanceada, ou seja, novamente eu preciso, né, estar lá com meus coeficientes estequiométricos bem certinhos, corretos, em relação ao balanceamento. É possível determinar quem é o limitante, o que está em excesso e a relação entre as quantidades das substâncias envolvidas. Então, vamos ver o exemplo. Eu tenho uma massa de 138 gramas de álcool etílico. O álcool etílico é formado por C2H6O. Foi posta para queimar com 320 gramas de oxigênio O2 em condições normais de temperatura e pressão. Qual que é a massa de gás carbônico liberado e o excesso de reagente, se houver? Então, se eu pegar a reação balanceada, eu preciso de 1 mol de etanol, que é o álcool etílico, reagindo com 3 mols de oxigênio, para formar 2 mols de CO2 mais 6 mols de água. Eu estou interessado nesses 3 compostos, que é o etanol, o oxigênio e o dióxido de carbono. E aí, eu posso fazer calcular as massas molares de cada um desses compostos e multiplicar pelos coeficientes estequiométricos, que é o que está aqui. E eu tenho uma massa, né, de álcool etílico de 138, que a gente colocou aqui também, e 320 de oxigênio. Só de analisar os dados, vemos que a massa do oxigênio é proporcionalmente maior que a do álcool. Assim, o oxigênio ele está em excesso e o álcool é limitante. Então, aqui a gente consegue fazer uma regra de 3. Então, a massa do gás carbônico formado a partir da quantidade do reagente limitante é o seguinte. Então, eu vou pegar 46 gramas de etanol, que está para 88 gramas de CO2, né? E aí, que é a condição estequiométrica, que é essa primeira aqui de cima, 46 e 88. Mas, na minha reação, eu tenho 138. Então, quanto que geraria de CO2? Resolvendo cruzado essa reação, essa equação, eu vou chegar em 264 gramas de CO2. A massa do oxigênio em excesso é determinada de forma análoga. Ou seja, eu vou correlacionar o etanol com o oxigênio, o etanol que vai ser e com X que vai ser a massa gerada. Então, tem 46 gramas de etanol, que é esse 46, que está para 96 gramas de O2. Então, 138 gramas de etanol está para quanto? Meu valor de X. Resolvendo cruzada, eu vou chegar em 288 gramas de O2. Então, a massa em excesso é a diferença da massa que foi colocada para reagir e a que efetivamente reagiu. Ou seja, se eu faço uma relação, eu tenho formação de 164 gramas de CO2. Na outra relação, eu tenho 188 gramas de CO2.
O correto mesmo é a menor, ou seja, a que tem mais está em excesso. Quanto que está em excesso? A subtração. E aí eu chego no excesso. E aqui eu falei de CO2 e O2, mas anteriormente a gente fez os cálculos, né? Demonstrou os cálculos aqui de estequiometria. Então, eu consigo fazer eu tenho aqui 320 gramas, que é o que está descrito no exercício, né? Que de fato ali eu estou misturando, mas eu tenho 320, mas o meu cálculo estequiométrico de oxigênio fala em 280. Então, por isso que essa diferença desse 320 com 280 é o meu excesso de oxigênio. Então, a gente faz o cálculo com CO2, faz o cálculo de O2, e aí a gente faz a relação de um dos dois para a gente ver quem são os mais críticos. Outra forma também, que é muito importante nas reações, é a gente calcular o rendimento. Né? Porque o rendimento vai falar sobre os custos, vai falar de um monte de situações. Então, é comum nas reações químicas a quantidade de produto ser inferior ao valor esperado. Então, neste caso, o rendimento não foi total. Então, nem tudo aquilo acontece com 100% de rendimento. Então, isso pode acontecer por várias razões, como má qualidade dos aparelhos, reagentes, falta de preparo e assim. E a gente consegue calcular o rendimento. Então, o rendimento é a quantidade obtida dividido pela quantidade esperada vezes 100, ou eu posso fazer uma regra de 3 também. Então, o cálculo de rendimento ele é feito a partir da quantidade obtida de produto e a quantidade teórica. Quando não houver referência, o rendimento da reação envolvida supõe que ele tem sido 100%. Então, vamos para o exemplo, no processo de obtenção de ferro, a partir do minério hematita, considere a equação química não balanceada. Aí eu tenho a equação não balanceada, então, utilizando 480 gramas de minério, admitir um rendimento de 80%, quanto que será a quantidade de ferro produzida? Então, eu faço o meu balanceamento, conforme a gente viu, calculo as massas molares, né, no caso do ferro, é só ferro, e aí eu faço que um mol de ferro resulta um mol de hematita resulta em 2 mols de ferro. Então eu consigo fazer essa relação, ou seja, 160 gramas de hematita está para 112 gramas de ferro. Se eu tenho um minério que ele tem 480, quanto que de ferro vai gerar? Será meu X o ferro. Então, resolvo a equação cruzada, vou chegar no X, que é 336 gramas de ferro. Isso aqui é para o meu 100%, mas eu quero saber para 80%, porque isso aqui é o meu teórico, mas eu estou falando que o rendimento é 80%, então esse valor 360 está para 100%, se for 80%, que é o meu rendimento, qual que será o meu valor de ferro? Resolvendo essa regra de 3, eu chego em 268,8 gramas de ferro. E aqui cabe a gente sempre fazer uma análise de entender, assim, 80% ele é menor, né? Então, eu de fato tenho um número menor? Tem, então faz mais sentido. Porque às vezes os alunos confundem isso também e dá um valor maior, mas assim, não é possível nessa situação. Certo? Então a gente termina a parte de coeficiente estequiométrico e a gente entra aí nas partes das funções orgânicas, né? Que aqui é o mundo do carbono, né? Então, a química orgânica é a química do carbono, e o carbono ele é tão importante que ele tem uma única química para ele, né? Porque a gente tem uma versatilidade nos compostos, então o carbono ele faz 4 ligações, ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma ligação dupla e 2 simples, ele pode fazer 2 ligações duplas e ele pode fazer tripla ligação. Então, uma versatilidade para o carbono e a gente consegue montar inúmeras cadeias carbônicas com, com essa combinação. Então, a gente pode classificar o carbono de acordo com o que ele está ligado. Então, se ele está ligado a mais de um carbono, ou um único carbono, 2 carbonos e 3 carbonos. Se ele está ligado a um único carbono, ele é um carbono primário. Se ele está ligado com outros 2 carbonos, ele é um carbono secundário. Se ele está ligado com 3 carbonos, ele é terciário. Se ele está ligado com 4 carbonos,
ele é quaternário. E aqui a gente consegue ter um exemplo dessa molécula. Então, cada ponta dessa molécula aqui representa um átomo de carbono. Então, é uma forma simplificada de demonstrar uma molécula. E aí, cada bolinha dessa aqui, que tem uma coloração, a gente pode classificar esse carbono. Então, os que são vermelhos são carbono primário, ou seja, estão ligados só com carbono. Os que estão verdes são secundários, o terciário é o azulzinho e o quaternário o amarelo. Então, quando a gente pensa nas cadeias carbônicas, a gente pode classificar elas de diferentes formas. A gente tem elas cíclicas ou fechadas, então é cadeias cíclicas, alicílicas ou fechadas, ou seja, quando a gente tem um círculozinho mesmo. Quando essas cadeias não formam círculos, elas são abertas, ou acíclica. E pode ter cadeia mista, né, onde eu tenho uma parte fechada e uma parte aberta. A gente pode classificar elas como cadeia saturada ou insaturada. A saturação está relacionada com as ligações. Quando eu tenho ligações duplas ou triplas, a gente está falando de insaturação. Então, a gente tem uma cadeia insaturada. Quando eu tenho ligações só simples, a gente tem cadeia saturada. E como que eu consigo perceber isso? Pela representação mesmo. Então, aqui eu tenho um carbono ligado com outro carbono duplamente. E aí, cada vértice desse aqui é um carbono, para todas as moléculas quando são desenhadas assim. Então, a gente pode, quanto à substituição, falar se a cadeia é linear ou ramificada. Linear, todos os átomos estão em sequência. Ramificada, eles não seguem uma única sequência. O que fica fora da cadeia principal é chamado de ramificação. Ela pode ser heterogênea, quando tem átomos diferentes do carbono, né, interrompendo ali a cadeia carbônica, então é um heteroátomo. Então, esse heteroátomo tem que estar no meio da cadeia carbônica principal ali mesmo. Então, se é só átomos de carbono na cadeia principal, ela é homogênea. Se a cadeia pode ser heterocíclica, que é a cadeia cíclica, né, fechada, mas em um dos átomos ali a gente tem um átomo diferente do carbono, um heteroátomo, ou homocíclica, que é a cadeia fechada e que não possui átomos diferentes de carbono. E a gente também tem as cadeias aromáticas, que é formada pelo anel benzeno. O anel benzeno ele é formado por 6 carbonos ligados entre si de forma cíclica, e nele a gente tem duplas ligações alternadas. Então, eu tenho uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. Na natureza, isso aqui fica em ressonância, né? Fica mudando a todo momento. Então, aqui que é simples passa a ter dupla, simples, dupla, simples, dupla. Isso acontece o tempo todo, por isso que a gente representa dessa forma o anel benzeno, e é o que representa a aromaticidade. Ou seja, a gente tem uma cadeia fechada com 6 carbonos e tem duplas ligações alternadas, a gente representa dessa forma. Então aqui a gente tem um exemplo no geral, por exemplo, do butano, onde eu tenho a fórmula molecular C4H10. Na estrutura eu tenho 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 e os 10 hidrogênios. Eu posso representar de uma forma simplificada, onde eu somo tudo isso, H3C, CH2, CH2, CH3, ou a forma de bastão, onde eu represento só os bastões, e em cada ponta e cada vértice é um carbono. E aí eu tenho isso para todas as moléculas possíveis. Então, eu tenho o butano, que é uma cadeia linear, o metilpropano aqui, que já tem uma ramificação, o ciclobutano, que é uma cadeia fechada, o ácido but2-enoico, onde eu tenho aqui uma insaturação, e o anel benzeno, né, quando tem essa representação, que é a representação da aromaticidade. Então, a cadeia principal é que contém o maior número de átomos de carbono entre as extremidades. Os outros átomos anexados são ramificações. Então, aqui eu tenho a cadeia principal, ó, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, tem a maior quantidade de carbono, e aí em cada carbono tem uma ligação, tem ramificações.
Então, se eu for classificar essa cadeia, ela é uma cadeia ramificada, homogênea, porque aqui só tem átomos de carbono, hidrogênio. E pensando nas funções, a gente tem os alcanos, os alcenos e os alcinos, né? Então, o alcano são cadeias abertas que apresentam ligações, só ligações simples. O alceno tem ligações duplas. Os alcinos têm ligações triplas. E os alcadieno quer dizer que tem duas ligações duplas. Então, ano simples, eno dupla, ino tripla. Se eu pegar esse exemplo aqui, ó, eu tenho 3 carbonos, a nomenclatura de 3 carbonos é prop, num alcano, afinal é ano, então é o propano. Se eu tenho uma ligação dupla, o final é eno, então é o propeno. Se eu tenho uma ligação tripla, é o propino. E nesse caso aqui eu tenho 4 carbonos, então a nomenclatura para 4 é but, com 2 ligações duplas, então é o buta 1,3-dieno. O que é esse but? Quer dizer que eu tenho 4 carbonos. 1,3 é que uma ligação está no carbono 1 e a segunda ligação está no carbono 3. Então, 1,3-dieno significa que no carbono 1 e no carbono 3 eu tenho uma dupla ligação. Eu posso ter os compostos cíclicos, que são cicloalcanos. Então, aqui tem um exemplo do ciclo butano, ou seja, eu tenho 4 átomos de carbono e são formados em ciclos. Então, eu coloco o nomezinho ciclo para a gente entender. Se eu tenho uma ligação dupla, aí a terminação é eno, então é o ciclo buteno. E os aromáticos, os 6 carbonos, né, com as ligações duplas alternadas, é o benzeno. Então, para definir a posição de insaturação dos grupos funcionais e ramificações, recorremos ao número que passa a entregar o número do composto. Para numerar a cadeia principal, a gente tem algumas regras. Então, se existe um grupo funcional, começar a numeração pelo grupo do carbono de extremidade mais próxima a ele. Na ausência do grupo funcional, começar na extremidade mais próxima de uma insaturação. E se houver ramificações, iniciar pela extremidade mais próxima de uma delas. Então, aqui a gente tem um exemplo, de uma cadeia carbônica, onde eu vou numerar. Eu vou começar a numerar ela desse lado ou desse lado. Então, a cadeia principal tem 7 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu tenho ramificação aqui e aqui. Então, a regra fala para eu começar a contar do lado de cá, porque a ramificação tem que ficar mais próxima do início da cadeia. Então, aqui vai ser 1, aqui 2, aqui 3. Então, no carbono 3 e no carbono 4, eu vou ter um grupamento metil, vou ter uma metila. Então, se eu for dar nome para essa cadeia, ela vai ser o 3,4-dimetil pentano. As funções orgânicas, elas são divididas de acordo com a estrutura química, então eu vou ter que o álcool, o ácido carboxílico, os sais orgânicos, o fenol, o éter, o éster, o enol, o cetona, o aldeído, e aqui tem as estruturas específicas para cada uma delas, além das funções nitrogenadas, que está relacionada com o nitrogênio. A gente vai ter as aminas, as amidas, os nitrocompostos e as nitridas, que são os cianetos. Então, aqui a gente só tem exemplo, né, do gás metano, do propano, do etanol, ou seja, eu tenho o etanol, tem 2 carbonos e a função álcool, que é o que a gente vai ver agora. Então, a nomenclatura muda. Então, aqui a gente tem um álcool. O que caracteriza um álcool? Esse grupamento OH. E aí, quando eu vou dar nome para um álcool, eu tenho que usar o prefixo, o infixo e o final ol. Então, neste caso aqui, que eu tenho uma molécula com dois átomos de carbono, eu tenho o etanol. Nesse caso aqui, que eu tenho 5 átomos de carbono fechado, eu tenho o ciclo pentanol. O éter, a função éter, eu tenho um oxigênio entre carbonos, que se eu for dar a nomenclatura, nome para ele, eu vou usar o prefixo R de menor, mais o óxido, mais o nome do hidrocarboneto maior. Então, nesse caso aqui, o meu menor tem 1 carbono, o maior tem 3 carbonos. Então, para eu dar nome, vai ser 1-metoxipropano, ou seja, met de 1 carbono, prop de 3. O oxi
de éter. E o éter é esse oxigênio entre carbonos, ou seja, um heteroátomo, né? Eu posso ter também a forma de éter prefixo mais ílico, então, que é o éter dietílico nesse caso aqui, ou seja, eu tenho, de um lado eu tenho 2 carbonos, do outro eu tenho 2 carbonos também. 2 carbonos é et, então se eu colocar a nomenclatura de acordo com o que foi descrito, eu vou colocar a primeira palavra éter, o prefixo que é di, porque são 2, o et, porque também são 2 carbonos, o ílico, que é o final para éter, então fica éter dietílico. Aldeído e cetona. O aldeído ele é composto por carbono duplamente ligado com oxigênio e das ligações do carbono tem que ser hidrogênio. Então, isso aqui eu tenho uma carbonila, que é o C dupla O, e do outro lado um hidrogênio. Isso aqui é a característica de um aldeído. A nomenclatura do aldeído, eu vou usar o prefixo mais o infixo mais o final al. Então, se eu pegar aqui esse exemplo, que eu tenho 2 carbonos, a nomenclatura é et. Eu vejo aqui, identifica a função aldeído, ou seja, o carbono duplamente ligado com oxigênio, e esse carbono está ligado com hidrogênio, o final é al, então é o etanal. Quando a gente vai para cetona é um pouco diferente, que o carbono duplamente ligado com oxigênio, ele está ligado necessariamente com mais 2 carbonos. Eu não tenho o hidrogênio. Então, aldeído tem o hidrogênio, cetona é carbono. A nomenclatura é prefixo mais infixo mais ona. Então, se eu pegar esse exemplo, que eu tenho 3 carbonos, o prefixo é prop. Identifiquei o grupamento da função cetona, o final é ona, então é uma propanona. O ácido carboxílico, eu tenho essa representação, que eu tenho carbono duplamente ligado com oxigênio e esse carbono está ligado com OH. A nomenclatura, eu coloco o ácido, o prefixo, mais o infixo, mais óico. Então, se eu pegar esse exemplo aqui, ó, eu tenho um único carbono que é met. Eu identifiquei a função ácido carboxílico, então o meu nome fica ácido, met, o infixo, ano, e o finalzinho óico. Por isso, então, fica ácido metanóico. Se eu tenho 2, que aí para 2 carbonos é et, então é o ácido etanóico. E aqui eu tenho dois ácidos carboxílicos, um de um lado, outro do outro. Então é o ácido etanodióico. O éster. O éster eu tenho carbono duplamente ligado com oxigênio. Esse carbono está ligado necessariamente com outro oxigênio e aí ligado com carbono. Então, a nomenclatura deles é a combinação do prefixo mais o infixo mais o mais ato do ácido carboxílico de origem e de o grupo mais o ato. Então, quando eu tenho o etanoato de etila, quer dizer que o ácido carboxílico é o ácido etanóico. Então, eu coloco aqui o primeiro prefixo et, o infixo an, o mais ato. Então, por isso que é o etanoato, porque eu tenho aqui 2 carbonos, e o etila, que são esses outros 2 carbonos para cá. E aqui a gente tem um resumo geral das principais funções oxigenadas, tanto álcool, enol, fenol, éter, aldeído, cetona. Isso aqui é muito treino, precisa que veja aí com paciência, estude para entender e fixar melhor sobre essas funções. E as funções nitrogenadas, né, são grupos que possuem átomos de nitrogênio em sua composição. Elas diferem pelos números de ligações feitas pelo nitrogênio. Pode formar ligações simples, duplas ou triplas, ou até mesmo as quais os átomos de nitrogênio estão ligados. Então, se eu tenho o nitrogênio ligado com um grupamento orgânico, ela é uma amina primária. Se eu tenho esse nitrogênio ligado a 2 grupamentos, ela é secundária. E se eu tenho ligado a 3, ela é terciária. Então, lembrando que as aminas são derivadas da amônia, que é o NH3, porém um desses hidrogênios é substituído por um grupamento radical orgânico.
Então, aqui a gente tem um exemplo de uma amina primária, né? Então, esse nitrogênio está ligado com dois hidrogênios e esse nitrogênio está ligado aqui com um carbono, que é a propano 2-amina. E aqui a gente tem uma amina terciária, onde esse nitrogênio está ligado aí diretamente com 3 átomos de carbono. As amidas, elas apresentam a estrutura nitrogênio, mas elas fazem 3 ligações simples. E pelo menos uma das ligações deve ter um grupo carbonila, para caracterizar a função amida, ou seja, que eu tenho nitrogênio, ele está ligado com carbono, que esse carbono está ligado duplamente com oxigênio. Então, eu vou ter aqui uma amida primária, que está ligada a apenas um desses grupos, a secundária com 2 grupos e a terciária com 3 grupos. Lembrando que para ser amida, tem que ter a carbonila, que é a dupla ligação entre o carbono e o oxigênio. E ela pode ser monossubstituída ou dissubstituída, né? Se ela é monossubstituída, eu vou ter uma única substituição do grupamento R, né, que é um radical orgânico, ligado ao nitrogênio, ou pode ser duplamente, ter 2 ligações, né, desse nitrogênio. Não ligação dupla, uma ligação simples com um grupo radical e uma outra ligação simples com outro radical. E é para dar nomenclatura, a gente tem que entender a cadeia principal, ver os grupos ligados no nitrogênio e adicionar no fim o sufixo amida. Então, a gente pega esse exemplo aqui, ó, é a NN-dimetilformamida. Porque eu tenho duas metilas, então por isso que é o dimetil, formamida, justamente por um único grupo. Então, fechamos a parte de funções orgânicas, aí para finalizar, a gente vai entrar nos nossos últimos tópicos, que é justamente pilhas e eletrólises. Então, as pilhas é um processo espontâneo de uma reação no fluxo de elétrons. Então, aqui a gente tem uma reação de oxirredução, né, ou seja, tem uma reação de transferência de elétrons. Quando esse fluxo de elétron ele é espontâneo, a gente tem uma pilha. Quando ele não é espontâneo, a gente tem uma eletrólise, ou seja, a gente precisa dar energia para aquilo ali acontecer. Então, na química, a transferência de elétron é possível devido às reações de oxirredução. Então, oxirredução são reações onde tem transferência de elétrons. Então, a gente tem um exemplo, ó, do zinco com cobre 2+, formando zinco 2+ e cobre. Ou seja, esse zinco aqui, a carga dele é 0. Quando ele é meu reagente, ele é 0. No meu produto, ele está 2+. Se ele está com 2 cargas positivas, significa que ele perdeu 2 cargas negativas, ou seja, perdeu 2 elétrons. Esses 2 elétrons foi parar para quem? Justamente para o cobre. Ó. O cobre, ele é 2+. Quando ele recebe 2 cargas negativas, eu tenho 2 positivas, e 2 negativas, elas se anulam e forma aqui o cobre 0. É exatamente isso. Então, um perdeu, então quem perde sofre a oxidação, e quem ganha sofre a redução. Então, quem sofre a oxidação é o agente redutor, e quem sofre a redução é o meu agente oxidante. E aí o Daniel construiu essa pilha, né, onde eu tenho aqui 2 compartimentos. Eu tenho uma solução de sulfato de cobre, um eletrodo de cobre sólido. Do outro lado eu tenho uma solução de sulfato de zinco, um eletrodo de zinco, uma ponte de salina que ela vai justamente equilibrar as cargas disso, e aqui eu vou ter um fluxo de elétron. Então, numa pilha dessa, o elétron dessa solução, desse compartimento do zinco, ele vai chegar aqui no cobre. Quando ele chega, eu vou ter a redução. A gente consegue ter isso numa reação. Então, tem um sistema eletroquímico que é justamente isso que as pilhas fazem. Eu tenho um sistema onde eu tenho uma reação de oxirredução e uma condução de elétrons. E essa condução de elétrons é que gera a eletricidade, ali, a energia suficiente daquela pilha. Então, sempre vai haver uma reação de oxidação, ou seja, alguém vai perder elétron, alguém vai ganhar elétron. Então, se a gente pensar num contexto geral da pilha de Daniel, o zinco sofre oxidação, e aí ele sai de zinco para zinco 2+, enquanto que o cobre 2+, que está aqui, né, ele ganha elétron e forma o cobre 0, e a gente tem essa representação, ó, o zinco, metal que sofre oxidação, que ele é o metalzinho que está aqui, no compartimento que tem o íon metálico, zinco 2+,
a ponte de salina, que ela é necessária porque tem um balanço de carga, sem ela o sistema não funciona. E aí o cobre em solução, quando ele recebe o elétron que chega na placa de cobre, ele forma o cobre sólido. E isso gera, de fato, a energia do sistema, certo? Isso é a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? A gente encerra a matéria agora. Estudem o material, tenham um tempinho de dedicação, porque em breve vocês vão fazer prova e qualquer dúvida pode entrar em contato. Então é isso, turma. Tchau, tchau para vocês. Até o próximo módulo, quem sabe. Bons estudos.